Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Daiele, de língua portuguesa. Vamos para mais uma aula hoje? Hoje a nossa aula é sobre formação das palavras, processo de formação das palavras. Como que as palavras da língua portuguesa são formadas, são criadas, tá? Eu vou mandar a APC para vocês que fala justamente sobre isso, processo de formação das palavras. E lá eu mandei uma apostilinha, mandei uma explicaçãozinha para vocês, bem curtinha, mas não é do livro, tá? Só que eu olhando o livro de vocês, tem aqui também. Então hoje eu vou falar sobre o livro didático de vocês. O livro Se Liga na Língua, tá? Do 8º ano. Então, ó, tá lá na página 271 do livro de vocês, que fala a formação das palavras. Nós vamos começar lendo, explicando aqui na página 272, que eu quero falar para vocês, tá? Olha só, na página 272 fala assim, ó. As palavras da língua são formadas por mecanismos diversos, vários mecanismos, várias formas da gente formar as palavras. O processo que forma o vocábulo bebedouro, por exemplo, bebedouro, é a derivação. Olha o nome, fala derivação, o próprio nome já fala derivação. Algo que deriva. Se eu tenho uma palavra derivada, é porque eu tenho uma palavra primitiva, né? Para eu derivar de alguma coisa, por exemplo, João derivou do Antônio. Para o João existir, ele teve que derivar do Antônio. Então, uma coisa puxa a outra. Então, as palavras derivadas, elas vêm de uma palavra primitiva, uma base, né? Da onde que ela saiu. Um dos mais importantes mecanismos. A derivação se caracteriza pelo acréscimo de um ou mais afixos ao radical. O que é afixo? São palavrinhas, são letrinhas, uma consoante, uma letra, tá? O afixo responsável por alterar o sentido original da palavra classifica-se como prefixo. Então, antes de entrar no prefixo, eu fiz um resuminho aqui para colocar na anotação para vocês do radical. Então, eu falei que nós temos as palavras derivadas, né? Que deriva de alguma coisa, uma palavra primitiva, uma base. Essa base, na língua portuguesa, a gente chama de radical. Então, a gente chama na língua portuguesa de radical. O que é o radical? É a base, é a palavra primitiva, é a palavra base que vai derivar outras palavras, tá? Aí eu coloquei radical, útil. Ó, a palavra inútil é uma palavra derivada. Por quê? Por que inútil é derivada? Porque ela surgiu de outra palavra. Que palavra? A palavra útil. A palavra útil surgiu de inútil, surgiu de útil. Então, qual que é a palavra derivada? É o útil ou o inútil? O inútil, porque ele derivou de útil. Tá vendo? Ó, coloquei o radical para vocês verem. Inútil. O útil é a palavra dele, é o radical. E aqui tem um prefixo que depois a gente vai ver mais pra frente. Então, o útil é o radical, tá? Aí nós falamos de palavras derivadas. Palavras derivadas que deriva de um radical. Muito bem. Aí nós temos o prefixo, a derivação prefixal, ou seja, que vem de um prefixo. Prefixo é a palavrinha, lembra que eu falei do afixo? O que é o afixo? É aquela letrinha, na, em, no, é aquelas letrinhas ali. Prefixo vem antes do radical. Eu tenho um radical e eu tenho um prefixo. Então, derivação prefixal. Se eu perguntasse, o que é uma derivação prefixal? Ou seja, uma palavra que derivou através de um prefixo. Olha a palavra prefixo. A própria palavra já fala prefixo. Pré. O que é pré? Vem antes da palavra, vem pré, vem primeiro. Então, inútil é uma palavra derivada, porque ela veio de útil, né? O útil é o radical. E qual que é o prefixo de inútil? O in, tá vendo esse in aqui? Inútil, esse in é o prefixo, que veio antes do radical, tá? Então, essa é a derivação prefixal. Tá vendo? Se quiserem anotar aí. Nós falamos do radical, nós falamos do prefixo, agora vamos falar do sufixo. Bom, se o prefixo vem antes do radical, antes da palavrinha ali, então o sufixo vem depois. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Marinha. Olha só, marinha.
Olha o sufixo inha aqui, ó. E qual que é o radical? Se o sufixo é o inha, o radical é o que sobra, né? O mar. Marinha derivou de mar. Então, a palavra primitiva é mar e a palavra derivada é marinha. Por que eu sei que a marinha é uma palavra derivada? Porque ela veio de outra palavra, que no caso é o mar, tá? Então, o sufixo, derivação sufixal, é quando eu tenho o sufixo, que vem depois do radical, não antes, depois, tá? Muito bem. Nós estamos falando do processo de formação das palavras na derivação. Então, nós temos a derivação prefixal, sufixal, e agora nós vamos ver a derivação parassintética. O que é a derivação parassintética? É quando eu tenho os dois, o prefixo que vem antes do radical e o sufixo que vem depois do radical. Então, a derivação parassintética. Vê se dá para vocês verem aí. Olha o exemplo que eu coloquei. A palavra subterrâneo. Se eu perguntasse assim, pessoal, qual que é o radical da palavra subterrâneo? Qual que é a palavra radical aí? Terra. Terra, a palavra primitiva é o terra. De terra surgiu o subterrâneo. E o subterrâneo, que é uma palavra derivada, ela tem derivação prefixal ou sufixal? Ela tem os dois, por isso que chama parassintética, que tem os dois, ó, ao mesmo tempo. Eu tenho um prefixo nessa palavra derivada, que é o sub, e eu tenho um sufixo nessa palavra derivada, que é o ânio. Tá vendo? Eu tenho um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Quando eu tenho um prefixo e um sufixo na mesma palavra, eu chamo de derivação parassintética, tá? Então, essa é a derivação parassintética. Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Tá, então nós falamos do processo de formação das palavras por meio de derivação. Derivação prefixal, sufixal e parassintética. Agora nós vamos ver outro tipo de processo de formação de palavras, que é por composição. Palavras compostas, o próprio nome já diz composto, ou seja, duas ou mais palavras, são palavras compostas, tá? A primeira tipo de composição que a gente vai ver é a composição por justaposição. O que é isso? Quando eu tenho, olha os exemplos que eu coloquei, as palavras compostas por justaposição, elas podem ou não ter hífen. O que é hífen, professor? É aquele risquinho entre uma palavra e outra. Então, palavras compostas é quando eu tenho duas palavras ou mais, tá? Com o mesmo sentido. E elas podem ser separadas por hífen, aquele tracinho, ou não, tá? Olha o exemplo que eu coloquei assim, aqui. Pé frio, cachorro quente, ó. Cachorro quente, são duas palavras separadas por hífen, para aquele tracinho, né? Então, quando eu tenho assim, composição por justaposição. Vamos ver o que o livro fala aqui, ó. Composição. Que explicação que ele vai dar de justaposição? Olha, tá lá na página 273. Fala assim, ó. Cada elemento mantém sua pronúncia individual, como nas palavras das adivinhas. Pé frio, cachorro quente, tubarão martelo, peixe boi. Tá vendo? Cachorro quente. Cada palavra tem a sua pronúncia, não muda nada, tá? Continua a mesma pronúncia, só falam, né? Duas palavras, duas pronúncias, tá? Mas não muda nada. Agora nós vamos ver outro tipo de composição. Deixa eu ver aqui. Por aglutinação, que está no livro de vocês, na página 273. Que é quando muda o som de uma palavra. Nós vimos que na composição por justaposição, não mudou o som das palavras. Eu só juntei as duas palavras. Cachorro quente. Eu juntei cachorro quente. Na composição por aglutinação, vai mudar o som da palavra. Olha só. Lobisomem. Lobisomem é uma palavra só, ela não tem hífen, ó. Não tem hífen. Lobisomem. O que é lobisomem? Você falou que o processo de composição são duas palavras. Que duas palavras que tem dentro de lobisomem? Lobo mais homem. Duas palavras. Lobo mais homem vira lobisomem, uma palavra só. Você viu que mudou o som da palavra? Eu não falo lobo-homem.
Eu falo lobo, homem? Não, eu falo lobisomem, tá vendo? O som mudou do O pro I. Outro exemplo, planalto. Planalto também não tem hífen, é uma palavra só. O que é planalto? Que duas palavras que tem em planalto? Plano mais alto. Mas eu falo assim, plano alto? Não, eu falo planalto. Eu mudei do O pro A, tá vendo? Então, toda vez que eu mudar o som das palavras para formar uma palavra composta, o que eu tenho? Aglutinação. E quando o som não muda, continua a mesma coisa, só fala as palavras separadas normais, não muda nada, é composição por justaposição, tá bom? Facinho, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o processo de formação das palavras. Nós vimos dois processos, por derivação e por composição, tá? Lembrando que algumas palavras podem ter hífen e outras não. Então, é isso. Facinho, né? Qualquer dúvida, ó, podem ler lá na página 273 do livro de vocês, tá? Que tem tudinho a explicação lá completa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus, tchau e até a próxima aula.